Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento o irmão do teu lado, meus irmãos. Dê boas-vindas para ele. Que convenção abençoada. Espírito Santo está aqui. É o convidado especial. Eu estou sentindo ele aqui nessa reunião. Quem sente a presença dele aí, meus irmãos? Não vou tomar tempo não. Eu quero ouvir a palavra hoje. O missionário está aqui para trazer a palavra que vem do céu. Quero deixar só um versículo aqui de meditação para os irmãos, Romanos 13, já vou passar aqui ao nosso companheiro pastor Jamil, que é o nosso vice-presidente. Quero deixar esse versículo só, e quero parabenizar os irmãos pela vinda. Deus abençoe os irmãos dos estados, Deus abençoe os irmãos da Grande Curitiba, nossos companheiros, pastores, o esforço dos irmãos que vieram de caravana, e também ao missionário e à missionária. Parabéns pelo encontro de ontem, que foi tremendo. Foi lindo o trabalho ontem, né, missionária? E a palavra de ontem, eu estava em casa com meus irmãos lá de Santos, e a gente comentou sobre a palavra. Precisamos ouvir essas palavras, meus irmãos, porque as mensagens de arrebatamento estão sumindo dos altares. Jesus está vindo aí. Amém? Quem está preparado aí? Porque além de ser pregadores, nós somos servos. É ou não é? Amém? Olha aqui essa palavra, Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram constituídas por Ele. Amém? Por Deus. Senta um pouquinho. Eu estava ouvindo os irmãos trazendo os assuntos aqui da reunião. É importante, porque reunião é para se tratar assuntos, é para se aprender, para a gente se atualizar, se aperfeiçoar. Por isso a gente tem que ter paciência na reunião, mas a gente precisa, meus irmãos, focar nos projetos. Nós temos que focar nos projetos, focar nas almas. A igreja, ela está entrando numa nova fase. Missão. Jesus está clamando por missão. E a colheita está aí. O trigo está maduro. As almas estão perecendo. E a gente nota tantas coisas repetidas nas nossas reuniões. É tanto replay, repeteco, que a gente poderia ter evitado já da outra convenção. Nós tratamos de coisas tão simples como o recibo, como nós colocarmos ali um CPFzinho no recibo, anotar e colocar tudo bonitinho, discriminado. Mas 6 meses depois a gente tem que repetir a mesma coisa, a gente tem que falar a mesma coisa, a gente tem que orientar as mesmas coisas, a gente tem que falar de patrimônio, a gente tem que falar de relatório geral. Isso é coisa de primeiro grau, né? Isso é coisa de início, meus irmãos, que já era para nós estar fazendo há 20 anos atrás. A igreja precisa focar no principal, que é as almas. Nós temos a nossa equipe de tesoureiros, né? É uma opinião minha, e é uma ideia dos nossos pastores, que são a nossa equipe aqui da contabilidade, que seria tão importante fazermos uma reunião só de tesoureiros, para orientar, né, pastor? Só tesoureiros, dar um cursinho, porque tem tesoureiro que está ali pela fé, às vezes não tem outra pessoa, e o pastor pega aquele ali que está mais presente na igreja, coloca ali, e aquele irmãozinho vai pela fé, mas às vezes ele é uma falta de entendimento, amém? E tem os casos também, que já são os casos maliciosos. Meus irmãos, se nós queremos deixar o missionário partir para a Europa, para aquilo que é o mais principal, que é a missão, que é atrás das almas, que é o crescimento da obra de Deus, nós precisamos acertar essas coisas, amém? Como que ele vai viajar? Como que ele vai sonhar de passar a fronteira, de alcançar outras pessoas, outras línguas, outras culturas, se nós não estamos cuidando do quintal da nossa casa?
Eu não sei se os irmãos sentem, meus irmãos, essa coisa que inquieta a gente todo dia. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu sou uma pessoa que eu respiro as almas. E o meu sonho é ganhar almas. É ganhar almas. Nós temos que ganhar as almas. Nós temos que ganhar as almas. Porque se nós não sonhar de ganhar as almas, nós não estamos crendo no arrebatamento. O irmão chegou um dia desse e disse assim: eu não creio em arrebatamento. Eu creio que o arrebatamento é quando Jesus vem e leva uma pessoa, morre e vai para o céu. Se nós estiver pensando assim, nós vamos viver como os hebreus no Egito, aliás no deserto. Eles caminhavam 1 ano, 2 anos, e quando parava estavam no mesmo lugar. A caminhada que era para durar 30 dias durou 40 anos. Então, meus irmãos, eu peço aos irmãos, como homem de Deus, vamos se unir. Vamos unir o nosso ministério. Vamos unir a nossa grande Curitiba. Vamos unir a nossa região metropolitana. Vamos unir nós pastores, nós responsáveis. Vamos fazer por onde as pessoas, quando olharem para nós, meus irmãos, eles olham como aquela mulher sunamita olhou para Eliseu. Quando chegar o pastor na igreja, quando chegar o irmão lá na congregação, aquele membro, aquela visitante, ela diga: está chegando o homem de Deus aqui na casa do Senhor. Porque nós estamos vendo as situações, as leis apertando. O Brasil está para entrar numa situação difícil espiritualmente falando. Tudo conspira para o comunismo. Tudo conspira para as portas se estreitar. Tudo conspira, meus irmãos, para nós perdermos a liberdade religiosa de pregar o Evangelho. E nós estamos vivendo o melhor país do mundo para se pregar. Eu já viajei, tem pastores aqui experientes que já viajaram. Eu conheço algum lugar lá fora. Eu já fui em outros lugares, já fui na Rússia. Quase fui preso, simplesmente pelo fato de não ter o visto do aeroporto. Quando a gente desceu, o pastor Luiz Gomes sabe disso, foi ele que me mandou para lá, né? Então, meus irmãos, tem lugares por aí que você não pode falar de Jesus numa praça. Você não pode fazer uma visita no hospital para um paciente, é proibido. Tem lugar por aí que você não pode andar com uma Bíblia na mão, que você não pode ter uma convenção como essa. Existem lugares por aí, meus irmãos, que as almas estão gemendo, estão clamando, como os hebreus do Egito, clamando por um libertador. Deus não vai ter prazer de mandar mais de 7 bilhões de pessoas para o inferno. O mundo está cheio de almas perecendo. O Brasil ainda tem essa liberdade. Não é em todo lugar que nós temos uma igreja como essa. Os irmãos sabem, os pastores que viajaram, o missionário foi para o Nordeste. Ele viu, meus irmãos, a necessidade do evangelho de libertação. Quando cai um demônio por aí, eles saem correndo assustados. Para aquele lado, eles nunca viram uma anestesia. A vez que eu fui no Ceará esse ano passado, uma moça foi anestesiada. Queriam chamar a polícia, o SAMU, pensaram que ela estava morta. Aqui em Curitiba, nós temos o privilégio de ter uma igreja que se parece com a igreja dos apóstolos. Jesus está curando aqui. Jesus está salvando aqui. Jesus opera milagres aqui. A mocidade tem liberdade para fazer vigílias. Nós temos liberdade para evangelizar nas praças. Nós temos liberdade para fazer os nossos congressos. Nós temos liberdade para dar glória a Deus aqui à madrugada. E você sabe, meus irmãos, que Deus entristece, porque muitas vezes nós não estamos levando a coisa com seriedade. A gente leva a coisa meio na brincadeira. Amém? Deus quer salvar essa nação. Nossa nação está perecendo. Aí alguém diz: mas o Brasil está cheio de igreja sem poder.
igreja cheia de coração vazio, de almas vazias. O nosso país está cheio de enganadores, amém? Manipulação. E não foi para isso que Deus levantou essa igreja. Deus levantou essa igreja para arrebatar almas, para salvar as almas. Você foi levantado para ajudar na sua congregação, para ajudar no seu bairro, na sua cidade, a resgatar aquelas almas que estão perecendo. E Deus conta conosco, meus irmãos. Mas nós precisamos nos colocar na posição que Deus quer. Amém? Ontem eu estava aqui ouvindo a palavra. É maravilhoso. A gente vem para a convenção, a gente pula. Eu amo convenção. A gente se renova, sai renovado. Mas precisamos colocar na prática o que nós aprendemos aqui. Eu acredito que vai descer muita unção ainda nessa reunião. Vocês vão se abraçar, vão falar língua estranha. Vai ser muito maravilhoso. Mas vamos levar a prática do que nós estamos aprendendo aqui. Vamos procurar ser mais fiéis à igreja. Vamos procurar, meus irmãos, trabalhar com mais lealdade, com mais sinceridade. Vamos procurar levar a situação, meus irmãos, com mais temor de Deus. Amém? Nós vivemos uma época de divisões de igreja. É muita divisão de igreja. É muitas pessoas insatisfeitas. É muitas pessoas que dividem a igreja, não sei pelo motivo, porque a igreja dá toda oportunidade. Nós temos toda oportunidade de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus. Nós temos liberdade para fazer eventos. A diretoria nos apoia, o missionário nos apoia numa construção, numa igreja própria, numa reforma, num congresso. Nós temos liberdade, meus irmãos, para servir a Deus com alegria. Só que muitas vezes a gente se esquece um pouquinho daquela palavra que a gente ouve na Santa Ceia. Quando vão passar a ceia, em que diz que a ceia é para nós relembrar, trazer em memória. É muito importante nós trazer em memória do que nós éramos, do que a gente é hoje. É muito importante, meus irmãos, nós trazemos em memória que muitas vezes alguém chegou aqui na igreja quebrado, como eu cheguei. Muitos de nós chegamos quebrados, sem esperança nenhuma, chegamos sem direção nenhuma. Mas a igreja foi uma luz para nós, foi uma porta. Deus abriu uma porta. Quantos de nós que ficamos onde nós estávamos 10 anos, 15 anos, 20 anos, carregando aquela placa desse tamanho de Daniel no peito, parecia uma pazinha, muitos anos, e a gente vem, meus irmãos, na próxima convenção nós já somos diáconos, na próxima convenção nós já somos presbíteros, na próxima convenção nós já somos pastores, e na próxima convenção alguns já têm a sua própria igreja. É por isso que é importante nós trazermos a memória. Amém? Esse mês que vem vou fazer 30 anos servindo a Deus. E quando eu lembro da minha experiência, que muitos não sabem, quando eu comecei a dirigir igreja, 3 anos, 3 meses de crente. Quando me deram a minha primeira região, era 12 igrejas, 6 meses de crente. Aquela fé tão bonita, meus irmãos. Eu sempre procurei ser submisso aos pastores. Eu não vejo outra maneira de nós crescermos não crescermos diante dos homens. Porque não adianta nós, para os homens, ser uma coisa, para Deus ser outra, né, meus irmãos? Mas eu sempre aprendi, era jovem, tinha 18 anos. E quando tinha um evento como esse, eu me sentava num lugarzinho separado, quando podia eu subir no altar. O altar era só para os pastores, eu ficava no meu cantinho. Sempre tinha aqueles grupos, aquelas rodinhas da conversa, do comer o cachorro quente na hora da mensagem. E eu ficava no meu cantinho porque eu queria aprender. E eu pensava, um dia eu quero ser como eles.
Com ano de crente, meus irmãos, eu fiquei desenganado. Aqui tem parentes meus que sabem disso. Eu perdi a minha voz, estourou doença na minha garganta. Eu ia a um psicólogo que me tratava uma vez por semana. E um dia ele falou para mim: não tem jeito, você vai morrer. Eu estava desesperado, não podia mais pregar, nem na igreja eu ia mais. Estava perdendo a vida, estava morrendo. E a região estava com outro cuidando. E eu estava lá sonhando com as almas, lembrando de onde Deus me tirou. Tentava suicídio. Era uma vida de inferno, meus irmãos. E uma tarde que eu estava ali, desesperado, eu chorava, quase não podia mais falar, perdendo peso. E de repente entrou uma irmã no quintal de casa, uma senhorazinha analfabeta, ela não sabia nem ler, mas era de oração, era fiel. E ela bateu na porta, eu abri a porta, e ela só apontou o dedo para mim, e ela disse assim: o Senhor me mandou aqui falar que você não vai morrer, você vai viver, e vai ir e vai pregar a minha palavra. E ela foi embora. Ela só falou isso. E de madrugada eu dobrei o meu joelho de frente para a parede, minha cama de solteiro. Eu estava com medo, era novo na fé. E quando eu fechei os meus olhos de joelhos dobrados, alguém apareceu na minha frente. Eu senti que era Jesus, meus irmãos. Como Ele confia, como que Ele deposita confiança. E eu que vim do catolicismo, eu pensei: eu vou abrir meus olhos, eu quero ver como é que Ele é. E quando eu pensei, Ele disse: não precisa me ver, a minha presença te basta. Ele disse: eu vou te curar, mas eu quero que você faça um voto para mim. É por isso que eu estou aqui hoje, enfrentando lutas, diversidades. Pregar o evangelho de libertação como o nosso não é fácil, vocês sabem. E ele falou: eu quero que você faça um voto. Eu falei: Senhor, não posso, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, não posso trabalhar. E ele falou: não é dinheiro o voto, eu quero que você faça um voto, mas o voto é você. Quero que você vá e pregue a minha palavra. E depois dessa palavra ele se foi. E eu deitei na cama com medo. Eu pensei que ele ia me levar naquela noite. Me cobri, peguei no sono. Quando amanheci de manhã, a minha cunhada está aqui, meu irmão está aqui nessa reunião. Eles são testemunhas que quando eu levantei de manhãzinha, eu lembrei daquela visão e eu fui no espelho. Quando eu abri minha boca, não tinha mais nada. Nada. Meus irmãos, não tinha mais nada. Passou 3 meses, eu recebi a ligação lá em casa. E quem que me ligou, meus irmãos? Um pastor aqui de Curitiba, presbítero Alexandre da Rosa, para mim vir para Curitiba. E eu deixei tudo lá para vir. E desde aquela época estamos aqui. 1993, nós viemos para cá. Estou contando essa experiência para que a gente dê mais valor à chamada de Deus, né, pastor Jamil? De onde que Deus tirou a gente? Nós íamos morrer. Nós poderíamos hoje estar num bar, estar bebendo. Poderíamos hoje
tem um casamento destruído. Poderíamos hoje estar mortos. Poderíamos hoje ser um traficante de drogas, uma pessoa da prostituição. Poderíamos hoje, meus irmãos, estar na idolatria. Quem sabe hoje muitos aqui não estavam vivos. Aí o Senhor foi lá e Ele deu um voto de confiança. O Senhor nos confiou. E sabe por que Deus nos confiou? Não é porque nós somos bons, é porque as almas estão perecendo aí fora, meus irmãos. As almas estão perecendo. O mundo está gemendo. As drogas estão aí. A pedofilia está aí. O tráfico está aí. As leis estão aí para proibir a pregação do evangelho. Deus não levantou essa igreja por acaso, não. Amém? Deus precisa confiar em nós. Deus precisa confiar em nós lá na cidade, distante daqui. Que a mesma visão que nós temos, que o missionário tem, vamos ter naquela cidade, vamos ter naquele estado, vamos ter na Europa. Amém? Que quando, meus irmãos, chegar alguém naquela igreja, porque acompanha a igreja pela internet, pelo site, e vê o que Deus faz, essa pessoa vai lá na tua cidade, conhecer a visão missionária, a igreja do milagre, a igreja da família. E quando essa pessoa chega lá, que vê aquele pastor no altar, ela vai dizer para o seu parente: verdadeiramente ali tem um homem de Deus, tem uma pessoa de confiança. O que Deus quer de nós é confiança, meus irmãos. Vamos valorizar o que Deus colocou em nossa vida. Vamos valorizar a chamada que Deus deu para a senhora, que Deus deu para a moça, para o rapaz, para o músico, para o pastor, para o presbítero, para o evangelista. Eu não vejo, meus irmãos, outra coisa, outra necessidade nesses últimos dias, que não seja Deus nos encontrar de joelho naquele quarto, chorando, clamando, pedindo misericórdia. Eu não vejo nada mais nesse mundo que nos interessa, que não seja as almas. Amém? O Brasil não precisa de mais igrejas novas, está cheio de igrejas por aí. O Brasil precisa de corações incendiados, de corações fervorosos. O Brasil precisa, meus irmãos, de pessoas que amanheçam o seu dia de joelhos dobrados, clamando a Deus. De pessoas que se preparem para pregar na campanha, de pessoas que se preparem para pregar no congresso, de pessoas que quando vão naquele altar, já tem horas de oração, já tem momento. Deus coloque paixão na nossa vida pelas almas, meus irmãos. Não tem graça eu estar num lugar como esse, estar numa região como a minha, se não tiver paixão pelas almas. Eu prefiro arrumar um emprego para trabalhar. Eu sou mecânico, eu tenho um curso de Senai. Eu prefiro arrumar um serviço, trabalhar, ganhar o meu salário suado, do que estar numa posição apenas com nome, do que estar numa posição apenas porque a igreja me paga um carro, me paga um aluguel. Eu não quero decepcionar Deus. Deus está procurando nessa manhã aqui. Precisamos voltar ao tempo dos apóstolos. E quando falava de um Paulo, quando ele escrevia a biografia dele: eu, servo do Senhor. Eu nunca vi
Paulo escrever: eu, apóstolo do Senhor, eu, Pedro, apóstolo do Senhor, porque cargo, porque título não leva ninguém a nada. Eu, servo do Senhor. Que essa manhã seja a reunião dos servos. Que essa manhã, meus irmãos, os nossos cargos, as nossas posições desçam, e que o Senhor apareça na nossa vida. Que nós possamos, ó meus irmãos, praticar o que a gente muitas vezes fala para o povo: que nós estamos no jejum e não estamos, que nós estamos no monte e não estamos, que nós estamos de oração e não estamos. Que Deus levante coração sincero dessa conversão para sacudir esse país, essa pátria. Ei, Calamanai. Eu sou muito apaixonado pelo meu país. Eu falei em casa esses dias: se um dia eu morrer e vocês vierem no meu velório aqui, e nesse dia que eu morrer, eu não ver essa igreja espalhada nesse Brasil todo, vocês vão ver a face de um defunto muito triste. E tudo que eu puder fazer para ajudar ver essa igreja espalhar, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu sei que eu não sou nada, eu sou pequeno, mas Deus sabe meu coração. Que Deus levante. Não é que não tem tantos homens de Deus aqui, mas que Deus levante a nossa nova geração. Que Deus levante a nossa juventude de olhos molhados. Que Deus levante obreiras que sejam colunas daquela congregação, que seja unida. Porque o diabo quer desunir, meus irmãos. Não tem uma coisa que destrói mais uma igreja do que a desunião, do que um grupo lutando contra outro, do que um dirigente lutando contra outro, do que um lutando contra outro. O inimigo se alimenta da desgraça, meus irmãos, mas nada impede uma igreja unida de crescer. Nada impede uma cidade unida de crescer. Nada impede que uma região que esteja unida cresça. E é isso que Deus quer fazer no nosso meio, que Deus quer espalhar, que Deus quer acrescentar. Tem almas, tem portas se abrindo aí, tem almas clamando. O gemido das almas estão aí. O gemido das almas estão aí, meus irmãos. As almas estão gemendo pelo evangelho que salva, que liberta, que transforma. Aleluias. Situação do nosso Brasil tá trágico, tá caótico. Quando a mídia fala de igreja, só fala de roubo, de tráfico, de pastor, traficante, meus irmãos, porque não estão levando a sério o evangelho. Quando a mídia fala de igreja, de pastor, de líder, é fazenda, boi, é prostituição, é motel. Mas eu tenho certeza no meu coração que Deus vai mudar a situação. Que Deus vai mudar a situação. Quando você vê um repórter lá da Globo, eles vão ter que testemunhar isso. De quando falar de onde essa igreja passou, eles vão falar que o paralítico andou, que o cego viu, que o morto ressuscitou, que almas foram libertas, traficante foi salvo. Levante a mão para receber essa unção. Levante as mãos.
Santo está aqui nessa reunião para acender a chama no seu coração. Ai, dalai, malari, arei, cama. Vamos incendiar essa nação, vamos incendiar esse país, vamos, meus irmãos. Se Portugal não conhecia esse evangelho, vai conhecer agora. Ai, balachedalaias. Eles vão ver que Jesus ainda salva, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda transforma, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, porque o evangelho não mudou. Se na Europa quem domina é a maçonaria, é o satanismo, Jesus vai assumir o comando, porque Jesus é quem tem a chave. Pastores, companheiros, vamos ajudar esse casal. Vamos dar as mãos, meus irmãos. Aqui tem um homem que chora pelas almas. Aqui tem uma mulher que chora pelas almas. Aqui tem uma diretoria que leva a sério, que trabalha com seriedade. Não somos perfeitos nem melhores que ninguém, mas por isso Deus levantou você para somar, para levantar esse exército. Você faz parte desse exército. Fuja de rodinhas que falam de divisão, não concorde. Toda vez que se fala de divisão, Deus lembra de Lúcifer, meus irmãos. Deus não está na divisão, Deus não está na retaliação, Deus não está no ego, Deus não está na insatisfação. Deus está onde tem joelhos dobrados, clamando, buscando. Vamos ser unidade. O tempo está apertado, o tempo está abreviado. Aleluia. Deus quer saquear o inferno. Os nossos batismos vão se multiplicar, as nossas campanhas vão se multiplicar, a nossa juventude vai se multiplicar, os nossos congressos de senhoras vão se multiplicar, porque Deus tem prazer de derramar o chão. Uma igreja unida, trabalhadeira, zelosa, alabás. Ei, cada lama cheda, lama namanarabanabarabagai, ebalabalai, alabalaiada, labalabalai. Sonhe com almas, sonhe com almas, sonhe com almas, sonhe com almas, sonhe com as almas. Chore pelas almas, chore por elas, até você cansar. Chore, chore pela alma que está no hospital, que está nas drogas, que está na prostituição. Chore pelos homossexuais, chore pelos traficantes, chore pelos idólatras. Chore, chore, é tempo de colheita, é tempo de colheita. Chore, chore, chore.